porque algumas coisas vieram sobre a minha casa, sobre a minha família, e eu comecei a sentir medo. E de repente eu pensei, mas como eu vou lidar com esse medo? Comecei a orar e me lembrei que o amor de Deus, ele lança fora o nosso medo. E que existe um momento na vida do cristão que ele vai ter que escolher se ele vai permitir crescer espiritualmente ou se ele vai continuar sendo uma criança. Eu sempre falo no hospital, muito obrigada. Eu sempre falo no hospital, eu quero ser pediatra, caso os irmãos não saibam, que as crianças também querem ser pediatra? Meu Deus, então é tudo. Se achemos. E eu sempre falo que as crianças, elas só gostam do pediatra até serem examinadas. Você se colora, você coloca uma roupa colorida, coloca um nariz de palhaço, a criança te ama, te abraça, fica super feliz. Agora começa a examinar ela chora, ela briga e ela te bate. Começa a tratar ela, dá uma injeção numa criança. Ninguém gosta de injeção, vocês gostam de injeção? Não, né? Ninguém gosta de injeção. Já olharam pra mim e já disseram que não gosta de injeção. Já ficaram com medo de uma possível injeção. Tá vendo só? Ninguém gosta de tratamento. E assim somos nós. Paulo falava que muitas vezes nós somos filhinhos pequenos, crianças espirituais. Mas existe um momento em que Deus começa a trabalhar no nosso coração. E que Deus começa a nos medicar. E nós não gostamos. Quando Deus começa a nos medicar, a mudar o nosso coração, a moldar o nosso vaso, nós não gostamos. Nós gostamos de Deus quando Ele nos agrada. Nós gostamos de sentir a presença dEle. Nós gostamos de adorar ao Senhor. Nós gostamos de Deus quando Ele materializa o cuidado dEle na nossa vida. Nós gostamos de Deus. Mas quando Deus começa a moldar o vaso, a tratar o nosso coração, a mudar a nossa vida, nós não gostamos. Nós choramos, nós brigamos, nós esperneamos. E por vezes, nós brigamos com Deus. Que dele uma criança. Agora, veja um adulto. Toda vez que um adulto vai consultar, ele vai por conta própria. Ele mesmo é médico. E por mais incrível que pareça, ele fica bravo quando a gente não dá uma medicação, sai reclamando. Fui naquela doutora, não me deu nada, péssima. Às vezes não precisava, mas eles não gostam. Quando a gente amadurece espiritualmente, quando a gente cresce espiritualmente, a gente deixa de se preocupar tanto com as coisas daqui e começa a se preocupar com o nosso coração frente ao Senhor. Agora, o nosso medo já não é mais as coisas que acontecem conosco, mas como nós vamos nos posicionar quando algo acontecer. Nós começamos a ser filhos maduros. E muitas vezes, quando nós estamos nesse processo de amadurecimento espiritual, a gente quer dar uma de adolescente. Eu sempre brinco que adolescente é a pior classe que tem. Porque ele quer ser adulto, mas às vezes ele vira criança. Ele é totalmente diferente. Eu quero que vocês abram agora a Bíblia, lá em Êxodo. Em Êxodo, capítulo 16, que fala assim, no versículo 1, a gente vai ler até o 9. Vou esperar vocês abrirem, vamos ver quem é que tá bom de Bíblia. Olha aí, ó, acharam? Dona Carmelita, vamos lá? Diz assim: partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, e disseram aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá
dar diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no 6º dia prepararão o que colherão em dobro para o que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu-se as murmurações, pois quem somos nós para murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer pela manhã, pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com quem vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor nosso Deus. Essa passagem falou muito comigo, porque o povo de Israel estava lá no Egito, saiu do Egito e não conhecia Deus. Viram o mar se abrir e mesmo assim eles não entendiam quem eles eram para Deus. Então Deus estava todo dia com eles, mas isso não bastava. E eu comecei a entender que todo esse tempo que eles passaram no Egito, Deus estava amadurecendo a mente deles e mudando a mentalidade deles. O povo de Israel vivia como escravo. E quando eles viviam como escravo, qual era a preocupação deles? Comida. Se eles iam apanhar ou não. Era assim que eles tinham sido criados. Imagina, eram crianças que tinham sido criadas no ritmo da escravidão. Então o que eles sabiam eram ser escravos. Não sabiam nada além disso. Eles só sabiam ser escravos. Mas então Deus tira o povo de Israel do Egito e eles continuam com a mesma mentalidade de escravo. E eles não sabiam ser filhos, não sabiam ser povo de Deus, porque eles continuavam sendo escravos. Então eles estavam no deserto e Deus tinha aberto o mar para eles, mas eles continuavam com a mesma mentalidade e nada havia mudado na mente deles. E nessa passagem do maná, algo tocou no meu coração, quando eu comecei a pensar que nós somos exatamente como o povo de Israel. Criticamos tanto eles, nós somos iguais a eles. Porque viver no deserto não é fácil. O deserto é quente de dia. Imagina o fator de desidratação que o povo sofria. Então todos os dias eles estavam sendo queimados pelo sol, perdendo água, todo dia. Antes eles não viviam com esses problemas. Todo dia eles precisavam entender que Deus ia mandar o maná. E se não mandasse? Muitos deles pegaram mais maná para guardar. O maná apodreceu, vocês sabem. Mas e se Deus não mandasse no outro dia o maná? Viver no deserto exigia uma tremenda confiança em Deus. Viver no deserto exigia que eles crescem em Deus ao ponto de não se importar mais com o estilo de vida que eles tinham. O engraçado é que nessa passagem eles dizem assim: por que não nos deixou Deus no Egito, para que a gente morresse lá? Por que nos trouxe para esse deserto para nos matar aqui? Vejam que desse jeito eles desconfiam de Deus. Desconfiam da intenção de Deus em colocar eles no deserto. Então eles dizem que Deus tirou eles do Egito para fazer eles morrerem no deserto. Parece que eles veem Deus como o faraó. Eles não conseguem ver Deus como um Deus que amou eles, que tirou eles do Egito, que abriu o mar. Agora eu pergunto para vocês, se vocês estão em casa, com os seus pais, com as suas famílias, o que vocês esperam? Algo bom? Se eu vou para minha casa e a minha mãe está fazendo alguma coisa na cozinha, o que é muito raro, mas se ela estivesse fazendo algo na cozinha, eu iria esperar algo muito bom, porque ela é minha mãe e eu me sinto amada por ela, eu confio nela, eu não espero algo ruim. Se o meu pai faz alguma coisa para mim, eu espero algo bom, porque eu vejo ele como meu pai, como alguém que me ama. Mas agora fica a dúvida, por que nós não esperamos algo bom de Deus, que nos amou ao ponto
Então, por que nós não conseguimos confiar na vontade de Deus? Por que nós não conseguimos entender que o não de Deus é uma proteção para a nossa vida? Por que nós preferimos o nosso sim? Por que nós preferimos o que a gente acha melhor? Às vezes a gente ora pedindo a vontade de Deus, mas no fundo do nosso coração a gente acha que a nossa é melhor. E muitas vezes, irmão, é muito difícil entender a vontade de Deus. Como que eu vou dizer para um irmão que perdeu alguém na pandemia que a vontade de Deus é o melhor para ele? Você não fica desafiado? A vontade de Deus nem sempre é o que me parece melhor. A vontade de Deus era levar aquele povo para o deserto. E aquele povo, ficando num sol escaldante de dia, num frio tremendo de noite, achou que tinha sido mandado lá para morrer. Porque eles continuavam com essa mentalidade. E eu pergunto para você, eu não sei o que você anda passando pela sua vida, mas você acha que Deus te trouxe para esse lugar para te matar? Será que você não está sendo como o povo de Israel? Será que você não acha que Deus é um grande faraó na sua vida? E que Ele quer te escravizar? E que esse é o desejo do coração dele para você? Porque se você tem medo, querido, te falta conhecer o amor de Deus. João, um cara complicado. João, quando era discípulo de Jesus, queria que descesse fogo do céu e matasse todo o pessoal. Esse era João. Mas depois que João conhece o amor de Jesus, depois que João é constrangido pelo amor de Jesus, ele começa a falar: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. João agora é uma pocinha de amor. João conheceu o amor de Jesus. João se constrangeu com o amor de Jesus. Outros se constrangeram com o amor de Jesus. Pedro se constrangeu com o amor de Jesus. Pedro, aquele cara que tinha medo de andar em cima das águas, agora entregou sua vida por amor de Jesus. Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, agora não se importava mais, se considerava um prisioneiro de Jesus, porque eles conheceram o amor de Jesus. Nos falta conhecer o amor de Jesus. Eu quero conhecer esse amor que lança fora todo medo. Você quer conhecer esse amor que lança fora todo medo? Eu tenho uma notícia para te dar. Nem isso a gente consegue fazer sozinho. Nem lançar fora o medo a gente consegue lançar sozinho. A gente não consegue. Sabe por quê? Porque vaso não se molda. É o oleiro que molda o vaso. Então só quem consegue moldar você, só quem consegue mudar você é Jesus. Eu não consigo. Ninguém consegue. Mas Jesus consegue. O Espírito Santo consegue. O Espírito Santo consegue consolar aquela pessoa que você acha que é inconsolável. O Espírito Santo consegue. E nós só precisamos levar isso em oração. Tem um hino muito antigo que a gente adora cantar na igreja que diz: em fervente oração vem o meu coração quando tudo eu lanço sobre o altar. Existem momentos na nossa vida em que nós precisamos não murmurar, mas lançar sobre o altar. Lançar sobre o altar. Jesus, antes de ser crucificado, quando ele vai orar no Getsemane, ele lança sobre o altar. É totalmente diferente dessa oração do povo. Ele não se questiona, mas ele diz: Senhor, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus é o filho maduro, queridos. Jesus é o filho com maturidade espiritual. Jesus é o filho que conhece o amor de Deus e que morre por cada um de nós. E Jesus fez essa oração. Existem momentos na nossa vida que não tem explicação lógica. Existem momentos na nossa vida que não existe nenhuma explicação. E eu lembro uma vez que eu estava no hospital,
E eu estava fazendo uma oração, eu disse para Deus que eu queria que Deus me usasse da forma que Ele quisesse naquele hospital, que nem eu sei definir o que Ele quer de mim naquele hospital. E uma certa vez eu estava na UTI, estava acompanhando uma professora e ela me deixou uns minutos com o paciente. E aquele paciente era um irmão que eu nem conhecia, mas ele era crente, mais crente que eu. E ele estava ali, ele tinha sofrido um acidente, ele tinha perdido todo o controle das pernas, dos pés, das mãos, ele não se mexia mais, só conseguia mexer a cabeça. E por causa disso ele vivia internando no hospital com pneumonia. E ele estava internado ali, e eu cheguei, e ele começou a me dizer assim: filha, eu sou crente, e eu estou aqui porque Deus permitiu. Não sei por que eu estou aqui, mas Deus me permitiu estar aqui. E eu falei: pois eu também sou crente. E comecei a conversar com ele. E de repente ele me falou assim: filha, eu sei que o Espírito Santo está comigo. E eu comecei a dizer para ele: eu também sei. Mas eu não sei por que eu estou passando isso. Eu também não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo é suficiente para o Senhor. E eu perguntei para ele: o Espírito Santo é suficiente para o Senhor? E ele falou: é, filha, é suficiente. Mas eu fico preocupada com a minha família que não entende o agir de Deus. Eu fico preocupada com a minha esposa e com as minhas filhas. E a gente conversou, a gente até orou, saí da UTI, e eu fiquei pensando naquilo, até cheguei em casa, contei para o Mano sabe dessa experiência, e eu falei assim: como é que a preocupação dele não era estar numa cama no hospital, sentindo dor 24 horas por dia? Como é que a preocupação dele era se a família dele ia entender e ia ser fiel ao Senhor? Como é que essa era a preocupação dele? Eu comecei a pensar como que aquele homem não se importava mais, se ele caminhava ou não, se ele mexia a mão ou não, se ele estava no hospital ou não. Mas a preocupação dele era a fidelidade dele perante o Senhor. Era se a família dele ia continuar fiel ao Senhor. Esse é o tipo de cristão que Deus quer nos transformar. Não adianta nada querer ser filho de Deus se a gente continua com a nossa mentalidade de escravo. Um dia eu cheguei para Deus, tinha conversado com as minhas amigas, tinha falado com uma amiga minha e falei assim, na verdade não era uma amiga minha, era outra menina que tinha passado em medicina e também era crente. E daí ela me falou assim, que ela tinha orado, Jesus tinha, que ela tinha passado. E daí eu pensei assim: nossa, esse estilo de barganha com Deus nunca dá certo comigo. E daí eu falei assim: nossa, se é comigo é seja fiel ou seja fiel, as coisas vão ficar difíceis. E daí eu cheguei em casa e falei assim, e conversei com uma amiga minha, a Laura, eu falei assim: nossa, como Deus te trata como princesinha, né? Você quer uma coisa, Deus te dá. Eu falei assim: esse estilo já não está mais valendo comigo. É filho adulto, vai viver isso, vai ser fiel. E daí quando eu falei isso para ela, ela me disse bem assim: mas você pede para Deus? Você pede? E eu falei: não. Ela falou: tá aí, eu sempre peço. E daí eu comecei a pensar: Deus quer me fazer uma princesinha, mas eu não sei pedir isso para Ele. Eu não sei ser princesa, continuo sendo escrava. Eu não sei deixar Jesus carregar a minha cruz. Eu quero carregar sozinha, dá nisso. Existem momentos que Deus quer nos entregar maná, se a gente deixar. Se a gente perceber o que Ele está fazendo na nossa vida, porque Ele vai fazer de qualquer jeito. Mas a gente precisa ver e entender. E eu comecei a pensar: se Deus derramasse maná do céu para mim, como eu me sentiria? Eu me sentiria feliz. Acreditei. Acreditei que eu me sentiria feliz. E acreditei que o maná de Deus seria suficiente para mim. E eu pergunto para vocês: vocês conseguem ver o maná de Deus na vida de vocês? Vocês conseguem ver a providência diária de Deus? Porque o maná passou a ser um teste de fidelidade. Vai vir maná hoje, você colhe o que você precisa para hoje. Amanhã vai ter outra porção. Você se vira hoje. Diariamente, Deus materializa o cuidado e o amor dele na nossa vida. É como o pastor Floreni adora falar:
Deus não deve nada para ninguém. E na minha pequena proporção de fidelidade, Deus tem uma fidelidade muito maior. Eu sou fiel assim com Deus, mas Deus é tão fiel comigo que mandou o seu único filho para que morresse por cada um de nós. E Jesus passa a se comparar com esse maná. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus passa a ser a providência para a nossa vida. Jesus diariamente é a nossa providência. E o Espírito Santo que está com cada um de nós, passa a ser o nosso consolador diariamente. Mas se isso não bastar para você, se você acha que isso não basta, que você precisa de algo mais, o Senhor nos promete que um dia vai nos enxugar cada lágrima. Cada lágrima que você não entendeu, daquela situação que você acha que não tem nenhuma explicação, o Senhor promete enxugar cada lágrima. O Senhor nos promete uma vida eterna. Se nada disso adiantar, se nada disso bastar, se você não conseguir enxergar o maná que Ele manda diariamente na sua vida, o Senhor te promete, Charles, uma vida eterna, se você continuar fiel. Então Deus nos promete coisas muito e muito e muito maiores. Mas no momento, nós podemos estar no deserto, rodeando, rodeando e rodeando. E precisando do maná. Precisando que Deus, como eu sempre falo, nos levante da cama. Existem momentos que a gente precisa de ajuda até para levantar da cama. Mas o Senhor ainda vai estar. Sabe, existem momentos que a gente precisa orar até para cozinhar. Mas a gente pode fazer isso. A gente pode ser filho de Deus. A gente pode ser amado como filho de Deus. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso você precisa entender. Entender que Deus não é o faraó. Deus te ama. Deus te ama de uma forma absurda. Deus te ama muito mais do que qualquer pessoa te amou. Então Deus não é o faraó. Deus não é o seu pai. Deus não é a sua mãe. Seja lá o que eles tenham feito na sua vida. Deus é um pai muito diferente. Deus é um pai com um amor incondicional. Mas essa palavra de João também nos diz que onde há medo, o amor não se aperfeiçoa. É necessário que a gente aprenda a caminhar nas águas. É necessário que a gente aprenda a viver no deserto. É necessário que a gente aprenda a viver uma providência que Deus tem para hoje. Para hoje. O que Deus tem para hoje? A gente fala na medicina que a ansiedade é o excesso de futuro. É quando a gente não consegue viver o hoje. Mas Deus nos diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vocês? Eu digo que Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim em cada detalhe. Deus tem cuidado de vocês. Hoje vocês conseguiriam lançar sobre Ele toda a ansiedade que existe no coração de vocês? Seria possível hoje, na oração que a gente vai fazer logo mais para acabar o culto, vocês lançarem sobre Ele toda a ansiedade que tem inquietado o coração de vocês? Porque medo a gente sempre vai ter. Mas a questão é o que a gente vai fazer com esse medo. A gente vai lançar em oração esse medo ou não? Porque se a gente lançar esse medo em oração, nós vamos conseguir ver o que Deus tem para fazer na nossa vida. E nós vamos nos sentir, sobretudo, amados. Amados. Daí não vai mais ser Pedro, não vai mais ser Paulo, vai ser nós, vai ser a nossa vida. O reflexo do amor do Senhor continuamente andando na terra. Nós vamos ser os discípulos amados pelo Senhor.
Em 2 Coríntios 5:14 diz assim, que o amor de Jesus nos constrange. Eu quero ser constrangida pelo amor do Senhor. Você quer ser constrangido pelo amor do Senhor? Tudo começa num passo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para termos essa fé, nós precisamos entender o amor de Deus, porque é isso que Ele está tentando fazer na nossa vida. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre ter medo, e eu lembro que eu falei para ela, que ela me disse que ela não tinha medo de uma situação, mas tinha medo de outra situação. E eu falei, que incrível, né, mãe? Deus quer que a senhora se livre do medo da outra situação. Não basta só não ter medo da situação A. Existem coisas que nós confiamos no Senhor. Eu creio em Deus, que Deus cuida da minha família. Quantas irmãs do Círculo Geração falam isso, né? Eu creio em Deus, que Deus cuida da minha faculdade. Mas existem áreas no nosso coração, câmaras secretas no nosso coração, que nós ainda temos medo. Mas o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. E Deus entra na nossa vida, nos constrange com o amor dEle e vai lançando fora todo medo. Eu quero contar os irmãos para se pôr de pé. Nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, eu quero pedir para que você pergunte para o Senhor o que tem sido a providência dEle na sua vida. Qual tem sido o maná que Ele tem te mandado diariamente? Para que você saia daqui se sentindo amado pelo Senhor. Para que você saia daqui, sobretudo, confiando que Deus te ama. Para que quando você pensar na situação que você está vivendo, você se pergunte assim: mas Deus me ama. Eu não sei explicar por que eu estou vivendo isso, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus me ama. E eu confio nele. E a minha confiança está nele. Essa oração não vai ser fácil, porque significa que você está entregando para o Senhor tudo que tem na sua vida. O que você mais ama, seus filhos, sua família, sua profissão. Mas se você fizer essa oração, se você colocar tudo isso perante o Senhor, você vai conhecer esse Deus que abriu o mar, esse Deus que está contigo, esse Deus que é fiel, esse Deus que no final de tudo colocou o povo de Israel, aquele povo difícil de lidar, dentro da terra prometida. Um Deus que cumpre os propósitos que Ele teve. Um Deus que nunca foi devedor a ninguém. E um Deus que diariamente está conosco. Você crê que Deus está contigo? Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus acorda comigo. Eu creio que Deus está comigo em todos os momentos. Eu creio que o Espírito Santo está lá me convencendo. Eu creio que o Espírito Santo está me consolando. Eu creio que o Espírito Santo está me abraçando. Eu creio que o Espírito Santo me ajuda a dar cada passo. Eu creio que às vezes eu nem sei o que fazer, mas Deus está comigo. Eu tenho essa fé. E eu quero que você comece a ter essa fé. Quero que você entregue para o Senhor tudo que está no seu coração. Você pode fechar os seus olhos e começar a orar sobre tudo que tem invadido a sua mente, sobre tudo que tem atribulado o seu coração, sobre tudo que tem atribulado a sua vida, sobre tudo que tem te deixado inquieta, sobre tudo que tem te deixado ansiosa, sobre tudo que tem te assustado, que tem te atormentado, que tem te deixado com medo, com tormento, com pânico. Que você comece a pensar nisso e agora pense no seu Deus, no seu Deus gigante, no seu Deus grande, no seu Deus todo-poderoso, no seu Deus que faz milagres, no seu Deus que não mede esforços para amar você. Nesse Deus, você consegue comparar o seu medo com o seu Deus. E se você consegue comparar, quem é o maior? Agora comece a lembrar tudo que Deus fez na sua vida, tudo que Deus já ministrou, tudo que Deus já trabalhou, tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus já fez na sua casa. Que muitas pessoas não acreditavam, as pessoas diziam que não ia acontecer, mas Deus fez. E comece a lembrar de tudo que Deus já cumpriu na sua vida. E
mudado, você pode ser transformado, mas Deus continua o mesmo Deus, e ainda continua na sua vida, ainda continua na minha vida, e isso não mudou. E se nada disso for suficiente, lembre que o sangue de Jesus, ele tira toda a culpa, ele tira todo o pecado, e que ele um dia vai nos levar para a eternidade. E que se você perdeu alguém, você vai ter na eternidade. E que se você acha que você sofreu aqui, toda lágrima um dia vai ser secada. O Senhor é que promete estar contigo, não sou eu. É Ele que promete estar na sua vida diariamente. Senhor Jesus, eu estou aqui, Pai, entregando todas essas pessoas na Tua presença, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, porque eu creio que o Senhor está conosco diariamente, Senhor. Naquilo que nós não entendemos, Senhor. Naquilo que nós não aceitamos, naquilo que nós não acreditamos, Senhor. Naquilo que nós não entendemos por que está acontecendo na nossa vida, Senhor. Mas eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor continua nos amando, Senhor. Que o Senhor continua sendo fiel na minha vida, Senhor. Que o Senhor continua sendo fiel na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. E que o Senhor continua providenciando, Senhor, o maná diariamente para todos nós, Senhor. Que o Senhor continua nos acordando, nos levantando, Senhor, nos fazendo dar um passo, Senhor, um passo de cada vez, Senhor. E que quando nos sentimos fracos, Senhor, que quando nos sentimos pequenos, Senhor, e que quando não entendemos nada sobre a situação, Senhor, então o Senhor vai lá e nos constrange com o seu amor e mostra, Senhor, materializa, Senhor, a tua fidelidade, Senhor, e nos faz entender que tudo que o Senhor fez foi por amor, Senhor, e que tudo que o Senhor fez, nós não estávamos sozinhos, mas o Senhor estava conosco, o Senhor estava caminhando cada passo, Senhor, o Senhor estava em cada processo, Senhor, o Senhor estava em cada momento, Senhor, o Senhor nunca, de forma alguma, nos deixou sozinhos, Senhor. Senhor, nos faça enxergar, Senhor, o seu cuidado, Espírito Santo, nos faça enxergar, Senhor, o que o Senhor tem feito diariamente na nossa vida, Senhor. Nós não queremos ter essa mentalidade de escravo, Senhor, mas nós queremos entender que somos seus filhos, Pai, que somos amados por Ti, Senhor, que somos guardados